Oi pessoal, eu sou o professor Jackson e na nossa aula de hoje nós vamos ver expressões numéricas. Como resolver? Para efetuar expressões numéricas envolvendo adições, subtrações, multiplicações, divisões, potências e raízes, devemos respeitar a seguinte ordem. As potências e raízes são efetuadas antes das multiplicações e divisões. Então, a primeira coisa numa expressão numérica é nós resolvermos primeiro as potências e as raízes, na ordem que aparecerem. E só depois nós vamos resolver as multiplicações e divisões, que devem ser realizadas antes das adições e subtrações. Então, a primeira coisa a resolver numa expressão numérica, se houver, são as potências e raízes. Após isso, nós resolvemos as multiplicações e divisões, na ordem que aparecerem. E após isso, nós resolvemos as adições e subtrações, também na ordem que aparecerem. Além disso, devem ser respeitados os parênteses, colchetes e chaves, nessa ordem. Numa expressão numérica, primeiro, nós resolvemos o que tiver dentro do parênteses. Em segundo, nós resolvemos o que tiver dentro do colchetes. E por último, em terceiro, nós resolvemos o que estiver dentro das chaves. Bom, agora acompanhe os exemplos a seguir. Questão número 1. Calcule o valor das expressões numéricas a seguir. Bom, vamos começar pela letra A. Nós temos menos 5 mais 3 que multiplica menos 2 elevado ao cubo mais 5 vezes a raiz quadrada de 16. Bom, primeiro nós temos que resolver potências e raízes, na ordem que aparecerem. Bom, vamos resolver as potências e raízes primeiro. Então, eu tenho menos 5 mais 3 que multiplica. Aqui eu tenho uma potência, ó. Então, vou resolver ela primeiro. Menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo, repare que o expoente é ímpar. Quando o expoente é ímpar e a base da potência é negativa, o resultado é negativo. E 2 elevado ao cubo é 8. Então, menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Então, aqui dá menos 8 o resultado dessa potência. Menos 8. Aqui vou usar parênteses porque o resultado é negativo. Se fosse positivo, não necessitava de parênteses. Continuando. Mais 5 vezes raiz quadrada de 16. Vou resolver a raiz primeiro. Raiz quadrada de 16 dá 4, pois 4 elevado ao quadrado, que é o índice da raiz, quando não aparece é 2. 4 ao quadrado dá 16. Então, aqui, raiz de 16 dá 4. Coloco o sinal de igual de novo. Agora, depois que eu resolvi as potências e raízes, eu resolvo agora multiplicação e divisão. Como aqui não tem nenhuma divisão, eu vou resolver as multiplicações na ordem que aparecerem, da esquerda
para a direita. Então, eu tenho menos 5 mais 3 vezes menos 8. 3 vezes menos 8 dá menos 24. Então, menos 24. De novo, usei parênteses aqui porque o resultado é negativo. Se fosse positivo, não precisaria. Mais 5 vezes 4, que dá 20, igual. Agora, depois que eu resolvi as multiplicações ou as divisões, eu resolvo, por último, as adições e subtrações, na ordem que aparecerem. Bom, aqui eu tenho menos 5 mais o menos 24. Menos 5. Quando eu tenho sinal de adição de mais na frente de um número que está dentro do parênteses negativo, fica um número negativo. Mais 20, igual menos 5 menos 24 dá menos 29, mais o 20. E menos 29 mais 20 dá menos 9, que é a resposta da letra A, menos 9. Na letra B, repare que aqui eu tenho parênteses e colchetes. Então, a primeira coisa que eu tenho que resolver é o que está dentro do parênteses. E dentro do parênteses eu tenho uma potência e uma raiz. Então, primeiro eu resolvo a potência e a raiz. Então, aqui eu tenho, dentro do colchetes, 13 mais 16 dividido, abro parênteses, 1 elevado na quinta é igual a 1. Sempre que a base for 1, não importa o expoente que eu tiver, o resultado será 1. Então, 1 elevado na quinta é 1, menos a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 elevado ao quadrado dá 25. Então, menos raiz quadrada de 25, que é 5. Dividido, fecha os colchetes, dividido por 9. Bom, agora eu ainda não resolvi tudo que está aqui dentro do parênteses. Então, eu vou resolver isso aqui primeiro. Igual 13 mais 16 dividido. Aqui dentro do parênteses eu tenho 1 menos 5, que dá menos 4. Aqui, como deu negativo a resposta, eu tenho que deixar o parênteses ainda. Se tivesse dado positivo, não precisaria. Fecho os colchetes, dividido por 9, igual 13 mais 16 dividido por menos 4 dá menos 4. Fecho os colchetes, dividido por 9. Aqui agora, dentro dos colchetes, eu tenho 13 mais o menos 4, fica menos 4, dividido por 9. 13 menos 4 dá 9, dividido por 9. Isso é igual a 1. Então, a resposta da letra B é 1. Na letra C, eu tenho parênteses aqui e colchetes também.
Então, a primeira coisa que eu vou resolver é o que está dentro do parênteses. Então, dentro dos colchetes eu tenho menos 3 mais 2 menos, abro parênteses, 5 ao quadrado dá 25, menos 1, mais raiz quadrada de 25, que é 5. Fecho os colchetes. E isso tudo dividido por 2, igual menos 3 mais 2 menos 25 menos 1 dá 24. Como agora deu positivo, eu não preciso usar parênteses de novo. Então, aqui dentro do parênteses deu 24. Mais esse 5 aqui. Mais 5, fecha os colchetes, dividido por 2. Igual. Agora, aqui eu só tenho adição ou subtração. Então, vou resolver na ordem que aparece. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos 24 mais 5, dividido por 2, igual menos 1 menos 24 dá menos 25, mais 5, dividido por 2. E menos 25 mais 5 dá menos 20, dividido por 2. E menos 20 dividido por 2 dá menos 10. Então, a resposta da letra C é menos 10. Na questão 2, considere as expressões 2 elevado a 3, que está elevado ao quadrado, e, entre parênteses, 2 elevado ao cubo, e tudo isso elevado ao quadrado. Na letra A, pede para calcular primeiro essa expressão aqui. 2 elevado ao expoente 3 elevado ao quadrado. Reparem que nessa situação, quem que é o expoente do 2? Aqui é a base. Essa aqui é a base 2. E o expoente desse 2, 3 ao quadrado, é o expoente da base 2. Então, nesse caso, primeiro tem que resolver quanto é que dá esse expoente. Quanto é que é esse expoente? Bom, 3 elevado ao quadrado, eu sei que é 9. Bom, então esse expoente aqui, na verdade, ele vale 9. Então, isso aqui é igual a 2 elevado à nona potência. Bom, e 2 elevado à nona potência é igual a 512. Então, a resposta da letra A é 512. E na letra B, eu tenho 2 ao cubo entre parênteses e eu tenho essa expressão entre parênteses elevado ao quadrado. Aqui, como eu tenho parênteses, primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses. Então, eu tenho a expressão dentro do parênteses, 2 ao cubo elevado ao quadrado. 2 ao cubo dá 8. Então, o que está dentro do parênteses é 8. E eu tenho que elevar o 8 ainda ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. E na letra C pergunta, quem que é maior? Essa expressão aqui
ou essa? Bom, essa primeira aqui vale 512. Essa segunda aqui vale 64. Quem que é maior, 512 ou 64? 512 é maior, né? Então, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado é maior do que 2 ao cubo elevado ao quadrado. Ainda eu poderia usar a relação de igualdade, o símbolo. Esse símbolo significa maior que. Eu poderia ter usado esse símbolo também. Assim, 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado é maior que essa expressão aqui. Poderia ter usado esse símbolo aqui de maior ou ter escrito por extenso também. As duas maneiras estão corretas. Na questão 3, quando um número tem raiz quadrada exata, ele é chamado de quadrado perfeito. O 16, por exemplo, é um quadrado perfeito, pois raiz de 16 é igual a 4. Então, todo número que tiver uma raiz quadrada exata, ele é chamado de quadrado perfeito. Na letra A, há 4 quadrados perfeitos entre 0 e 25. Daí pergunta, quais são eles? Aqui, quando eu falo entre 0 e 25, isso não inclui o 0 e o 25. Eu quero os números que estão entre 0 e 25, então não inclui eles. Bom, 1 é quadrado perfeito? 1 tem raiz quadrada exata? A raiz de 1 é 1, né? Pois 1 ao quadrado é igual a 1. Então, 1 é um número quadrado perfeito. Então, vou colocar aqui embaixo. 1 é o primeiro número da lista dos 4. Agora faltam 3. 2 é um número quadrado perfeito? Não, porque não existe um número inteiro que elevado ao quadrado dê 2. 3 também não é um número quadrado perfeito, porque não possui raiz exata. Não existe um número inteiro que elevado ao quadrado dê 3. Agora, 4 é um número quadrado perfeito? Bom, a raiz de 4 é igual a 2. Portanto, 4 é um número quadrado perfeito. Tem uma raiz quadrada exata. Então, o próximo da lista é o 4. Agora, o 5 não é. O 6 também não é. O 7 também não é. O 8 também não é. Bom, o próximo número que tem uma raiz quadrada exata é o 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, o próximo número é 3, pois 3 elevado ao quadrado dá 9. O próximo número inteiro que vem na sequência do 3 é o 4. 4 elevado ao quadrado dá 16. Então, a raiz de 16 é 4. Então, o próximo número é o 16. Sendo assim, eu determinei os 4 quadrados perfeitos entre 0 e 25. E eles são o 1, o 4, aqui na verdade é o 9, e o 16. O número que possui raiz quadrada exata é que é chamado de quadrado perfeito, e não o resultado. Bom, na letra B, há 2 quadrados perfeitos maiores que 100 e menores que 150. Quais são eles?
Bom, a raiz quadrada de 100 ela é 10, pois 10 ao quadrado é 100. Bom, o próximo número que vem depois do 10 é o número 11. 11 ao quadrado dá 121. Então, 121. Então, a raiz quadrada de 121. Então, a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Portanto, 121 é um quadrado perfeito. O próximo número que tem quadrado perfeito é o 12. 12 ao quadrado dá 144. Então, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Então, o próximo número que é um quadrado perfeito é o 144. Então, aqui eu acabei achando os dois quadrados perfeitos que são maiores que 100 e menores que 150. Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e não esqueçam de realizar as atividades.